Seja mais uma vez bem-vindo à Igreja Batista Memorial. Fique atento às nossas informações. A sua contribuição tem abençoado a obra de Deus aqui em nossa igreja. Pedimos que você continue a ofertar por meio de depósito bancário ou transferência. Anote: Banco do Brasil, agência 4211, dígito 0, conta corrente 95 500, dígito 0. Ou Sicredi, agência 0913, conta corrente 32 318, dígito 7. O CNPJ da igreja é 15.553.936/1000, ao contrário, dígito 17, Igreja Batista Memorial de Campo Grande. Ou com cartão de crédito pelo aplicativo PicPay. Basta baixar o aplicativo em seu celular, efetuar o cadastro do seu cartão e procurar por Igreja Batista Memorial. Aí é só realizar a contribuição. Você também pode contribuir trazendo presencialmente durante a semana na secretaria. Estamos realizando obras de manutenção no espaço alternativo e nos preparando para o retorno do culto presencial. Até lá, nossas atividades continuam exclusivamente online. Atenção para a nossa agenda. A live pastoral acontece na quarta-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. O Conexão Culto Jovem da Memorial é no sábado, às 6 horas da tarde. Aos domingos, a Escola Bíblica é às 9 horas da manhã. A Escola Bíblica Kids vai ao ar às 10h15 e a aula do Esquadrão Júnior às 10h45. O culto de celebração acontece às 6 horas da tarde. Lembre-se, tudo online no nosso canal do YouTube. Nosso retorno presencial será em 30 de agosto, último domingo do mês. Aguarde mais informações. Os nossos pequenos grupos multiplicadores voltaram a se reunir. Isso mesmo, as reuniões de PGM acontecem online via aplicativo Zoom. Toda semana, seu líder agendará a reunião para o dia e horário que o PGM já se encontrava e enviará o link no grupo de WhatsApp para que você participe e convide seus amigos. Baixe o aplicativo Zoom em seu celular ou em seu computador e participe! Estamos na reta final da série Kryptonita, como destruir o que rouba sua força. Se você perdeu alguma pregação, pode acessar a série em nosso canal do YouTube. E as aulas da Escola Bíblica estão sendo demais. Estamos estudando Apocalipse. Você está preparado para o fim dos tempos? Então estude Apocalipse conosco todo domingo às 9 horas da manhã. Neste tempo de pandemia, é muito importante que você esteja conectado conosco. Por isso, pedimos que você se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, youtube.com/Igreja Batista Memorial. No Facebook, IBMCGMS, no Instagram, IBMCGMS. Adicione também aos seus contatos o número de WhatsApp da comunicação da igreja, 67 984 22 25 65. Mande uma mensagem para receber as informações e os links semanais. Esta edição do Memorial News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma semana de bênção e de paz e fique na presença do Pai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Mais uma noite que estamos reunidos aqui, você aí no seu lar, para louvar e agradecer o nome do Senhor, exaltar pelas obras dele que ele tem feito nas nossas vidas, na nossa família. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você puder, consagrar mesmo o seu coração à presença do Senhor e render a ele nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor que se levanta neste lugar. Que a graça, que a unção do Espírito Santo de Deus possa invadir o seu lar nesta noite e que você seja avivado no Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Reconhecemos, ó Pai, a tua graça sobre as nossas vidas e consagramos mais uma vez, Senhor, este culto. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor que se levanta neste lugar. Som dos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir no nosso meio. Tenha liberdade de agir nos corações do teu povo.
seja adorado, seja exaltado. Rendemos a Ti honras, glórias e todo louvor nesta noite. Aleluia.
nós cremos na palavra que diz que assim como as águas cobrem o mar, um dia toda a terra será cheia da glória de Deus. Que os céus possam se rasgar nesta noite e derramando sobre a sua casa, sobre o seu lar, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para a glória do Senhor. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino venha.
mesmas tentações que nós, mas Ele orou e a chuva desceu. E você também tem essa autoridade do nome de Jesus para clamar pela intervenção do Senhor Jesus na sua história. E não importa a tempestade que esteja do lado de fora, a paz que excede todo entendimento pode guardar o meu e o seu coração, porque o príncipe da paz habita em nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então coloque a mão no seu coração e comece a ministrar sobre a sua alma a paz do Espírito Santo de Deus, a alegria, a fé, a esperança. Comece a ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, repreendendo todo o mal que queira se levantar, toda seta maligna seja repreendida da tua casa, e que a paz, o vínculo da paz, seja uma realidade aí no seu lar. Aleluias. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei. Vento sopra em mim, tudo dou a ti outra vez. Cantarei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei. Eu não
Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem nessa noite algo muito especial para você, para a sua vida. Neste momento nós entramos em oração intercessória. E eu quero desafiar você nesse instante, ainda compartilhar o link da igreja, talvez até ligar para alguém, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com pessoas nessa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão vivendo um momento de trevas. Trevas estão encobrindo talvez a sua mente, o seu coração. Então eu quero desafiar você nesse instante. Compartilhe o link da igreja. Talvez até ligue para alguém e fala: olha, Deus tem algo para você. E neste momento é um momento de oração intercessória. Eu quero convidar você já a colocar o seu coração na presença do Senhor. Colocar a sua vida diante do trono da graça do Senhor. Quero desafiar você nesse instante. Preparar mesmo a sua mente e o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Ontem à noite, ventos começaram a soprar, e eu vi que eram ventos fortes, e eu comecei a pensar, ventos contrários estão vindo sobre a vida de muitas pessoas, ventos estão soprando, mas eu sabia que Deus tinha algo tremendo para nós nesse dia. E eu não sei se você acordou como eu, logo pela manhã, eu acordei com chuva. Eu primeiro ouvi o som da chuva, mas depois eu não resisti, eu levantei, me abri a janela e vi a chuva caindo. Mas era uma chuva tranquila, uma chuva calma. E eu falei, isso é um prenúncio já que a nossa tarde vai ser uma tarde de vitória. E aí quando chega a noite, você fala assim, será que as trevas vão voltar? Será que o vento vai soprar novamente, forte? E eu comecei a pensar exatamente sobre essa canção. Os ventos cessarão. E os ventos vão cessar quando ouvirem a voz. E qual voz que é essa? É a voz que acalmou o mar. As ondas cessarão com o poder da sua voz. Quem é este? Quem é este que repreende o vento? Quem é este que diz para o mar, sossegai, aquieta-te? Quem é este? Jesus, Jesus. E eu quero desafiar você agora, nesse instante, a preparar o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar sobre você. Esse é o momento de oração intercessória. Entenda, oração intercessória é na hora que nós nos colocamos, nos posicionamos numa posição de clamor, de petição, suplicando aquele que tem o poder sobre todas as coisas. E eu comecei a pensar sobre isso, que eu não preciso temer, eu não preciso ficar com medo, porque se ontem havia um vento forte, se pela manhã veio a chuva, à noite é uma hora em que o Senhor quer fazer algo tremendo sobre você. Eu quero chamar esse momento aqui de hora da bênção, hora de Deus colocar um novo cântico de louvor nos seus lábios. E eu comecei a pensar sobre isso, e veio ao meu coração o Salmo 42, versículo 4 em diante. Sabe por quê? Nós estamos com saudade daqueles cultos presenciais, deste momento tão especial de estarmos juntos, mas Deus está presente agora aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Olha o que diz o salmista no Salmo 42, a partir do verso 4: recordo-me de certas ocasiões, e dentro de mim se derrama a minha alma em profundo pranto, de como caminhava junto à multidão, conduzindo em procissão rumo à casa de Deus, com cânticos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Você fala, quando, Senhor, vamos poder estar reunidos novamente com a multidão, festejando, celebrando? E eu creio, amados, que esta chuva que caiu logo pela manhã, essa chuva, Pai, que está chegando aí na sua casa, está chegando no seu coração, é a chuva de bênção do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele sabe que a sua alma está abatida, como diz no versículo 5, porque estás assim tão abatido a minha alma, porque te angustias dentro de mim. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ó meu Deus, a minha alma está esmorecida, por isso eu fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas dos Hermon, até o monte de Mizar. E o versículo 7 diz assim: do abismo as águas chamam as torrentes, no troar das suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Olha só, eu tenho certeza que hoje de manhã, quando você acordou, essa palavra começou a se cumprir na sua vida. Olha o que diz o versículo 8: contudo, durante o dia, o Senhor me concede a misericórdia. Se pela manhã, pela tarde, o Senhor te guiou até esse momento que estamos vivendo aqui,
te guiou até este momento que agora estamos vivendo como igreja. Eu tenho certeza que você vai poder dizer agora, nesse exato momento comigo: à noite comigo está uma canção de louvor. O Senhor está colocando agora uma canção de louvor nos seus lábios. O Senhor está agora colocando esse louvor nos seus lábios. E olha o que diz, termina o versículo 8: é a minha oração ao Deus da minha vida. E é isso que eu vou clamar por você agora. Nesse momento em que você achar a noite chegou, como vai ser? Esse início de noite é o prenúncio de que a tua vitória está chegando. Sobre a sua vida o Senhor está derramando. Põe a mão no seu coração agora. Se você puder aí na sua casa, se ajoelhe aí. Se você puder aí na sua casa, chame o seu filho, chame a sua filha, chame a sua família, se reúna agora, porque eu quero ministrar para você que Jesus Cristo, Ele está agora operando maravilhas aí na sua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Pai, nós declaramos agora que não existe nome igual, não existe nome mais poderoso que o teu nome, Jesus, Jesus. E eu ministro agora a palavra do Senhor sobre o seu coração. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os reinos não existe ninguém que se possa comparar ao Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita agora aquele que está enfermo. Visita aquele, ó Pai, que muitas vezes as trevas estão encobrindo os seus pensamentos. Em nome de Jesus, que o Senhor agora toque o seu corpo, toque a sua mente, toque o seu coração. Creia, o Senhor será luz sobre você agora. O Senhor será luz sobre todas as trevas que se levantam sobre você. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é o meu ajudador. O Senhor está comigo. O Senhor está ao meu lado. Não há nada que possa se levantar contra mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda a enfermidade do seu corpo vá embora. Eu ordeno agora que toda a enfermidade sobre os seus filhos vá embora. Eu ordeno agora em nome de Jesus que haja libertação na sua casa. Eu lhe ordeno agora que a alegria do Senhor chegue à sua mente e sobre o seu coração, e que você declare agora que em nome de Jesus você tem a vitória. Erga suas mãos aos céus e declare: Jesus, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dar brados de vitória aí na sua casa. Você pode ser grato ao Senhor, porque a gratidão sempre vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluias, aleluias. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas agradeça ao Senhor também por tudo que Ele fará. Talvez você não tenha ideia dos milagres que Deus já realizou hoje. Mas eu quero pedir para você, quando a bênção chegar na sua vida, quando você perceber que o Senhor já transformou a situação que para você era como trevas, que o Senhor trouxe luz sobre isso, eu quero convidar você a procurar os seus pastores, procurar um dos seus líderes de PGM e contar essa bênção. Como o hino diz: conta as bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós temos um Pai
que cuida de nós. Nós temos um Deus que os olhos deles estão atentos sobre você, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Eu quero dizer que nessa noite, os olhos do Senhor estão aí sobre você, sobre a sua casa. Você pode começar a dizer: olha, Abba Pai, Paizinho querido, obrigado porque o Senhor está aqui na minha casa. Obrigado porque o Senhor está no meu coração. Obrigado porque o Senhor está na vida da minha família, dos meus filhos, das minhas filhas. Seja grato ao Senhor, seja grato por tudo que Ele tem feito. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 11. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, e eu quero dizer que é um momento ainda de intercessória, de oração intercessória, porque se tem uma área que muitas vezes, ou nesse tempo de pandemia, tem afetado as nações, tem afetado as famílias, tem afetado os próprios comerciantes, os próprios empresários, os próprios funcionários, tem afetado todas as casas, todas as famílias, é essa área financeira. Mas eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de nós. Ele tem dado para nós o pão nosso de cada dia. Ele tem cuidado de todos os detalhes. Ele não quer que você ande ansioso ou preocupado com nada. Sabe quando os filhos, eu olho muito para quem é pai, né? Às vezes os filhos não têm a dimensão do que o pai, o esforço que ele está fazendo para cuidar da família nesse período. E os filhos ficam muito tranquilos, ficam muito em paz, assim, porque o papai, né, e a mamãe estão cuidando da gente. E eu quero dizer para você que o seu papai, o seu Abba Pai, está cuidando de você. E a gente pode, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, expressar o quanto nós somos gratos por tudo que Ele já nos deu primeiro. Nós como Igreja Batista Memorial, jamais vamos pedir para você fazer algo em relação às suas finanças, ao seu dízimo, à sua oferta, daquilo que Deus já não fez na sua vida. Então o texto da palavra do Senhor é um momento muito lindo na história do povo de Deus, relatado aqui no livro de Crônicas. Mas a partir do versículo 11 de 1 Crônicas 29, diz assim: ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Você pode repetir isso comigo aí na sua casa? Você pode declarar isso? Porque essa declaração é uma declaração de fé, é uma declaração de gratidão, é uma declaração de esperança, é uma declaração de saber que a sua vida está nas mãos do Pai. Você pode dizer novamente? Diga assim: ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Sabe por quê? Tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. Faça essa declaração hoje. Senhor, o Senhor governa sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre os meus relacionamentos. O Senhor governa sobre tudo. A riqueza, ó versículo 12, e a honra vem de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em Tuas mãos residem toda a força e o poder. A Tua destra, a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Olha as coisas que você precisa. Você precisa de uma vida digna, de consolo, de encorajamento. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, olha agora a hora da gratidão, versículo 13. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome, Yahvé, o Senhor. Agora reconheça quem é você. Olha o versículo 14. Entretanto, quem sou eu? Quem é o Richard? Quem é você? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti, e nós tão somente entregamos a Ti tudo que é Teu. Por fim, versículo 17, ele diz: Deus meu, eu sei muito bem o quanto Tu mergulhas em nossos corações, sonda-os e Te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, oferecerei voluntariamente todas as riquezas. E agora vi com imensa satisfação que o Teu povo que se encontra aqui, e você que se encontra na sua casa, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Se você toma posse dessa palavra, se você reconhece que você tem um Pai que é nosso,
que tem cuidado de você. Enquanto adoramos ao Senhor, você pode entregar o seu dízimo, pode entregar a sua oferta, usando os meios com que a igreja tem colocado à sua disposição. Então, enquanto adoramos ao Senhor, oferte, dizime ao Senhor, declarando essa vitória na sua vida, que tudo vem do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Enquanto isso, oferte ao Senhor. Deixa o céu
What if we are more like him than we realize? Think about it. Superman draws his strength from the sun. We draw our strength from Jesus Christ, the Son. Superman is not from this world. As a child of God, we are not of this world. Superman possesses supernatural powers. We are supernaturally empowered. But hold up. One thing had the power to stop Superman, bringing the previously invincible down to his knees. Kryptonite. Is it true? Like Superman, our strength is being robbed, neutralizing our power and making us weak. Can it be Kryptonite has invaded our lives, taking root? Could it be? Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família nessa noite. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Muito bem, estamos vivendo uns dias, estamos estudando uma série denominada Kryptonita. E hoje nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre uma tríade, sobre um contexto de três palavras que norteiam a nossa vida, mas também três palavras que vão trabalhar a nossa vida para que nós não sejamos tão vulneráveis a estas coisas. Se você viu esse vídeo ou se você um dia assistiu um episódio do Super-Homem, você vai notar uma coisa. O Super-Homem, ele é afetado fisicamente, muito afetado fisicamente, então, por aquele metal, por aquele restinho do seu planeta lá, que tira suas forças. Raramente nós vemos o Super-Homem num episódio sendo afetado emocionalmente. Muitas poucas vezes, talvez um episódio ou outro, ele diz assim, como a humanidade está corrompida, como a humanidade é má, como o Lex Luthor é muito mal. Mas, espiritualmente, você nunca viu num episódio, pelo menos eu nunca vi, num episódio, o Super-Homem enfraquecido espiritualmente. Ou seja, nós então somos muito mais vulneráveis do que o Super-Homem. E eu quero te dizer, você não é um Super-Homem. Você não é um Super-Homem. Mas você tem um Deus ao seu lado, que nem mesmo nos quadrinhos o Super-Homem tem. Você tem algo muito maior do que um Super-Homem na sua vida, você tem um Deus dos altos céus. Muito bem, o texto que vai se referir como referência para nessa noite, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre tolerância, verdade e amor, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 18 até o 23. Apocalipse 2, de 18 a 23. A minha versão vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o que toleras essa mulher, Jezabel, que a ti mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Vamos orar um pouquinho? Feche os seus olhos aí na sua casa, aí onde você está nessa noite, e peça para Deus mesmo iluminação, revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar na sua vida, como Ele quer reforçar o seu dia a dia e carregar as suas baterias nesta semana, nesses dias e ao longo da sua vida. Oremos. Paizinho bondoso,
Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, e queremos Te louvar, ó Pai, declarar louvores ao Senhor, continuar, ó Deus, nesse espírito de adoração, ó Pai. Recebe mesmo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, porque somente o Senhor é digno, ó Pai, de louvor e de adoração. Ensina-nos, ó Pai, através da Sua palavra, Pai, para que possamos aprender continuamente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que não podemos ser vencidos pelas coisas desse mundo, ó Pai, mas que possamos ser vencedores, ó Pai, tal qual como o livro de Apocalipse nos ensina, ó Pai. Derrama mesmo da Sua graça, Pai. Sonda, ó Pai, como disse a Sua palavra, Deus, a nossa mente e o nosso coração, ó Pai, para que possamos ser purificados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça esteja sobre a vida de cada um. Quanto a mim, meu Pai, tem misericórdia de mim. Me esconda, Deus, atrás da Sua cruz, porque careço de Ti continuamente, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e te peço. Amém e amém. Você já viu no meio cristão, no meio de uma igreja, alguém que se chama Judas Iscariotes? Judas já vimos. Judas Tadeu tem bastante, mas Judas Iscariote ninguém. Ninguém em sã consciência, sendo cristão, conhecendo um pouquinho do Evangelho, vai colocar o nome do seu filho de Judas Iscariotes. Essa relação que os historiadores, que os intérpretes bíblicos fazem com essa pessoa que surge aqui, chamada então de Jezabel. Ninguém em sã consciência, nem no mundo grego, nem no mundo judeu, nem no mundo romano, colocaria o nome da sua filha de Jezabel. E aí talvez você comece a se perguntar, mas então por que, pastor, que quando Jesus escreve a igreja, ele diz que existe aí uma sacerdotisa, uma mulher que ensina e que tem o nome de Jezabel? É só uma alusão, sem citar o nome dessa pessoa que viveu lá na igreja, que causou alguns problemas lá na igreja, mas para que a gente pudesse entender como lá numa personagem do Velho Testamento, a Jezabel, esposa do rei Acabe, filha do rei de Tiro, que dominava Israel naquele dado momento, e ela começa a fazer então a apostasia. Como seu pai mandava naquele pequeno mundo globalizado ali, ela começa então a ser uma mulher rebelde, a introduzir no meio de Israel os falsos cultos, e ela tinha todos os seus profetas, todos os seus sacerdotes, e aí nós vamos conhecer a história dela lá no livro dos Reis. Então, o que Jesus faz é uma conexão de uma personagem, que não se sabe o nome, com uma personagem do Velho Testamento que nós sabemos o nome. Mas uma coisa que nós temos falado, principalmente na escola bíblica, quando nós estudamos uma série de Apocalipse, é que o livro do Apocalipse, ele é para todas as igrejas e para todos os tempos. Até mesmo as cartas, elas são para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os momentos da história. Saindo desse princípio, nós vamos ver então que a igreja parece que é uma igreja como um aluno. Sabe o aluno que faz uma prova, e você pega uma prova de um aluno, quem foi professor sabe muito bem disso, e você começa a corrigir a prova do aluno, e você vai lá no meio do caminho, você fala, esse cara vai tirar um 10, esse cara está muito bem. E de repente, dali para frente, desarreda, derrama o caldo, entorna o caldo, e aí a coisa começa a ficar muito ruim. É como uma redação, uma dissertação, que você começa a ler e você fala, que introdução bacana. Como esse que escreveu argumenta muito bem, coloca todos os seus pontos, eu quero ler a conclusão, eu quero ouvir a conclusão, e aí quando ele conclui, a conclusão é totalmente errada. A conclusão é muito ruim. O que acontece e o que aconteceu na igreja em Tiatira foi exatamente isso. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja de amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja perseverante, era uma igreja viva, mas ela tinha um problema lá. Ela tinha algo que nos lembra então a criptonita do super-homem. Ela tinha uma tolerância, era a igreja que tolerava, que convivia com um grande problema, como em questão do ensino errado, e o ensino vai nos levar a fazer coisas
erradas. O ensino vai nos levar a caminhar de modo errado. E é interessante que Jesus, ele começa a ser descrito como essas coisas, está lá no verso 18, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E aí, quando eu li esse texto, eu lembrei daquela visão raio-x do super-homem, infravermelho, enxergando tudo, todas as coisas. O super-homem, ele é capaz de enxergar pelas paredes. Jesus, ele é capaz de enxergar e entender o nosso coração e entender a nossa mente. Os poderes são muito maiores, existe uma complexidade para com o ser humano muito maior do que apenas uma relação com o super-herói. Muito bem, o problema é então, parece que a igreja vivia aquilo que nós podemos chamar de graça permissiva, ao invés de viver uma graça habilitadora. E a pergunta que você talvez está fazendo aí nessa noite é: que negócio que é esse? Eu só conheço graça. Agora o senhor vem e começa a falar de que existe uma tal de graça permissiva e existe uma graça habilitadora. A graça permissiva é aquela então que o próprio nome diz, vai permitir um monte de coisas, um monte de situações. É a graça que muitos falaram que o apóstolo Paulo ensinava, que era uma graça libertina, que conduzia à libertinagem. Ou seja, eu já estou salvo, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu frequento a igreja, já me batizei, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Ou seja, a graça permissiva é aquela que vai roubar as nossas forças, que vai permitir que muitas coisas entrem nas nossas vidas e vão nos enfraquecer. Talvez não nos vão nos enfraquecer fisicamente, mas vai mexer com o nosso emocional e vai abalar de muito forte o nosso espiritual. Parece que a igreja estava meio em cima do muro, e a gente já sabe que o muro, ele pertence ao inimigo. O muro não delinea exatamente aonde nós devemos estar, mas a graça habilitadora é aquela que mexe conosco e faz com que nós possamos entender aonde nós estamos errados e como nós podemos mudar isso. A graça habilitadora, ela nos dá um senso de direção e permite que a nossa vida seja então dirigida por Deus, pela sua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. É a graça habilitadora que vai nos fazer e nos levar para o céu, que vai nos purificar, que vai nos encher de forças, até mesmo quando a tempestade bater contra as nossas vidas, até mesmo quando nós recebermos a notícia ruim, até mesmo quando nós quisermos fazer alguma coisa e nós entendermos que nós não podemos fazer, porque o Espírito Santo vai soprar sobre os nossos ouvidos, vai falar na nossa mente, vai falar no nosso coração e vai te dizer assim: não faça, meu filho, não faça. Apesar de você viver pela graça, essa graça precisa gerar uma responsabilidade e te habilitar para ir para o céu e habilitar para que você não leve as pessoas para o caminho errado, habilitar para que você não dê um falso testemunho da sua vida de crente. E é interessante o tanto que nós somos observados quando nós nos colocamos como cristãos, como evangélicos, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, já entendemos um pouquinho da problemática e do que estava acontecendo lá na igreja do Apocalipse. Entendemos que vinha bem, de repente não conseguiu, então, tirar um 10. E aí Jesus começa a deixar algumas palavras duras, algumas palavras fortes lá para a igreja. Começa a mostrar que Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, de juízo sobre a vida do ser humano, sobre a vida também das igrejas. E aí, entendendo um pouquinho essa tríade, tolerância, verdade e amor, nós vamos traçar uma leitura em Filipenses capítulo 3, de 18 a 10. A carta que Paulo escreve na prisão, a carta que tinha tudo para ser a carta das algemas, é a carta da alegria.
E aí talvez você diga assim, então tá bom, só tinha alegria, estava tudo certo lá. Não, existia uma luta para que Paulo não tolerasse, e Paulo fala, adverte, escreve para a igreja, que tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas no seio da igreja de Filipenses. Filipenses 3, de 18 a 10, a minha versão vai dizer assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E aí de repente é assustador, porque Paulo não está falando de um mundo, Paulo está falando da igreja, de uma igreja que está inserida no mundo, composta então de pessoas. E é interessante que Paulo ele diz, repetidas vezes já falei, e eu repito de novo, nem que eu tenha que chorar, e Paulo chora, ele diz que existem lágrimas nos seus olhos, mas ele continua falando aquilo que ele precisa falar. Talvez você pense assim, Paulo então não era tolerante, pelo contrário, Paulo ele trabalhava para que as coisas mudassem. E o primeiro tópico que eu quero destacar é que o silêncio ele gera consentimento. O silêncio gera consentimento. Se você é do mundo jurídico, você vai dizer assim, não pastor, espera aí, não é bem assim. Nem sempre quem cala consente, pastor. O mundo jurídico não diz isso, existe algumas nuances para que quem cala consente no mundo jurídico, mas nós não estamos falando nessa noite do mundo jurídico, querido, nós estamos falando de um mundo espiritual. Até existe um ditado popular que diz que quem cala, consente. Quem cala, consente. Teve um político muito interessante na história do Reino Unido, irlandês, mas que trabalhou no parlamento britânico, Edmund Burke. E ele disse certa vez que o necessário para que o mal triunfe é apenas o silêncio dos bons. O necessário para que o mal triunfe é apenas o silêncio dos bons. Então, o que a Bíblia e o que nos começa a ensinar essa série é que nós não podemos nos calar. Que nós devemos então ter um posicionamento daquilo que é certo, daquilo que é reto, e é isso que Jesus tem. Jesus faz lá na carta à igreja de Tiatira. Ele começa a falar de tudo que está acontecendo, mas Jesus ele se posiciona. Ele fala claramente qual que era o problema, o que estava roubando a força da igreja, era a questão da tolerância, então, com aquilo que era ensinado de modo errado, falta de posicionamento. Tolerar as coisas erradas é como levantar a âncora e sair mar afora, sendo levado pelas ondas da vida, distanciando-se do nosso porto seguro. Como que a criança vai entender e vai saber que algo é errado ou não, se o pai não ensina? E aí o pai começa a tolerar tudo aquilo que o filho quer, tudo aquilo que o filho faz. Ou seja, o pai acaba sendo convivente com as coisas erradas que aquele jovem faz. Como a criança pode aprender se nós não ensinarmos? E eu já conversei com pessoas, com jovens, que falaram assim, então somente o que faltou foi meu pai um dia, ou minha mãe um dia falaram assim, não, me colocar limites. E se eu estou nessa situação, é porque meu pai também errou junto comigo. E muitas pessoas, por amor, acabam deixando que os filhos façam o que ele quiser. Eles fazem o que eles quiserem. Na realidade, em nome desse amor, eles vão permitindo que as coisas sejam erradas. E aí eles vão faltar com a verdade, vão tolerar essas coisas, e na realidade, em nome de um amor, vão acabar não repassando esse amor para as crianças. Existem no meio das igrejas, no seio das igrejas, existiram ao longo de todos os dias, mas também existe nos nossos dias, muitos que reconhecem o poder de Deus, mas nos seus atos, naquilo que eles fazem, negam.
preferem o poder do pecado, da fofoca, do adultério, do extremismo, do partidarismo, da ideologia, ao invés de ouvir realmente o que Deus quer para a vida deles. Preferem a rádio fofoca do corredor do que ler a Bíblia e entender, e a Bíblia vai te dizer, não faça isso, e a Bíblia vai te colocar limites, e a Bíblia vai te trabalhar o dia de hoje, muito importante, para construir o seu futuro. Ou seja, os nossos valores, tudo aquilo que nós pensamos vai começar a ser desvendado, não só aquilo que nós temos na nossa mente, mas também naquilo que nós temos no nosso coração. Se nós não falarmos das verdades bíblicas, a criptonita, ela vai tomar conta da nossa vida, do nosso dia a dia, e vai nos levar para caminhos tortuosos. Ou seja, então nós não devemos tolerar, calma, nós devemos ser intolerantes, calma, de maneira nenhuma. De intolerância, o mundo já está cheio, está lotado. Eu quero ler um outro texto bíblico com vocês. Um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10. Onde vai dizer assim na minha versão, eles sofreram a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado e seus santos, e admirado em todos que creem, inclusive vocês, que creram no nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10, corrigindo. Muito bem, não precisamos então de intolerância, mas não podemos ser tolerantes. E o que nós devemos então? Praticar a verdade falada, e a verdade falada com o amor. Nos nossos dias, parece que sociologicamente nós regredimos, a humanidade se desenvolveu, a humanidade se globalizou, a humanidade sofreu a influência dos meios digitais, da informação, mas parece que a intolerância aflora nos nossos dias. Toma conta, nós vemos o racismo sendo multiplicado, xenofobia, pais que maltratam os filhos, violência doméstica, tantas coisas terríveis que nós temos que tomar muito cuidado, que são coisas que nós não podemos tolerar, que nós temos que dizer que são coisas erradas. Eu quero te deixar um alerta sobre a questão de salvação, sobre a questão de vida e sobre a questão de vida eterna. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Pastor, não foram de todos? O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar a todos. Mas apenas alguns vão usufruir dessa graça. Então, se Jesus veio para muitos, a Bíblia continua e sistematizando, vai dizer assim, que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é algo sério, é uma verdade que precisa ser falada, e eu falo com todo carinho, com todo amor, com todo medo realmente da responsabilidade que eu tenho, com o temor de Deus na minha vida, eu te falo isso, mas eu preciso deixar relatado. Então, algumas coisas não podem ser toleradas. Fale a verdade, e que a verdade seja falada com amor, porque a verdade falada sem amor, ela leva ao legalismo, ela leva à lei que o apóstolo Paulo fala, e essa lei é uma lei que mata, que rouba a vida, não é uma lei que edifica. Então, nós precisamos traçar a verdade, porque Jesus, ele se autodenominou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele é amor, mas ele é também justiça. Então nós temos algo que não pode ser o extremo da intolerância e não pode ser o extremo da tolerância. Nós temos um dever e uma obrigação de traçar a verdade. Muitas vezes nós abandonamos a verdade por amor. E aí nós acabamos abandonando os dois, ao invés de abandonarmos somente
a verdade. Vou dar um exemplo. Talvez o grande desafio desse mundo, dos nossos dias que nós estamos vivendo, se você tem filho jovem, adolescente, né? Adolescentes juniores, é fazer com que esse camarada estuda. É um desafio. Porque ele ia para a escola, ele interagia com os amigos, ele atropelava um ou dois lá no intervalo, corria para lá, chegava em casa todo suado. E hoje não, ele senta na frente de um computador e ele começa a ouvir os seus colegas, e ele tem um fone, ele tem uma imagem fixa, ele se torna mais sedentário, fixado em uma cadeira, num quarto, em uma sala, mas ele precisa entender que ele precisa estudar. E muitas vezes nós não impomos que ele precisa estudar. E aí a gente deixa, vai jogar, meu filho, vai para o joguinho. E aí ele começa a se acostumar com o joguinho. Ele vai para o jogo, ele vai para a internet, e ele não estuda, e nós não impomos essa obrigação. E aí, vamos entender a criança, vamos entender o jovem, ele precisa se divertir também, e a gente não se impõe. Só que a vida vai cobrar. A vida, ela vai se impor. E amanhã ou depois, quando ele não conseguir, lá no Enem, uma boa nota, quando ele não conseguir um bom emprego, uma boa colocação, e a vida cobrar, nós vamos ver que, talvez por amor ou por uma graça permissiva da nossa vida também, voltando naquilo que eu falei, nós vamos permitir que esse jovem, que essa criança, por amor, mas por falta de falar a verdade, que um dia aquilo vai repercutir e vai fazer falta na sua vida, nós não nos posicionamos, nós não trabalhamos a verdade na vida dele. Existe um problema na nossa perspectiva de verdade. A nossa perspectiva de verdade, ela é imediatista. A nossa verdade, nós pensamos de uma verdade como no dia de hoje, mas nós temos uma dificuldade em pensar em uma verdade como o dia de amanhã. E aí você entende o que eu estou falando com o filho. Nós entendemos que é uma verdade que a criança precisa se divertir, mas é uma verdade a longo prazo que ela precisa estudar. Pastor, mas como é que é isso na nossa vida? Às vezes nós entendemos que nós precisamos nos divertir, assistir um filme, nós precisamos ter a nossa vida, o nosso dia a dia, e aí nós vamos fazendo essas coisas. Mas nós temos que viver a nossa vida para o amanhã, não só no nosso dia a dia, não só onde nós estamos inseridos, mas nós devemos pensar no amanhã. Quero dar mais um exemplo disso. Talvez você sofra dessa enfermidade. Com certeza você conhece alguém que sofre dessa enfermidade. Eu estou falando do diabético, daquele que sofre do mal. O diabético, ele tem aquela compulsão por doces. E eu vivi muito isso com meu sogro. E meu sogro, às vezes, ele queria comer um doce. E aí a minha esposa brigava com ele, falava, não come, pai. Não come, pai, isso não vai fazer bem para o senhor. Mas muitas vezes, a pessoa que tem a diabetes, ela é vencida pelo prazer imediato de degustar um doce. E aí a vida, o dia a dia, o futuro vai cobrar na sua saúde, vai cobrar no seu resto de vida. É um prazer momentâneo da degustação, do bom sabor do doce na sua boca, mas vai mexer com o seu físico, com a sua saúde ao longo do tempo, ao longo da sua vida. É tal qual como o marido que troca a sua história de casamento com a sua esposa, uma história de família por um momento de aventura, de 1 hora, 2 horas, uma noite, um momento qualquer. Joga ao vento toda uma história e aí depois vai desfrutar da amargura, talvez, de perder o seu lar. É como Eva. O que acontece com Eva? Eva era imediatista. Ela vê o fruto, a serpente vem, fala com ela, usa do sofisma, da falta de verdade, e ela tem aquele prazer momentâneo de comer do fruto.
E eu te digo, a consequência disso está hoje, é a consequência da queda do homem, do pecado, está hoje sobre as nossas vidas. Quantos minutos Eva demorou para degustar aquele fruto? Muito pouco tempo. 2 minutos, 3 minutos. E nós viveremos uma eternidade, até nos encontrarmos com Cristo, da ação dessa desobediência. E é isso que eu quero traçar, dessa verdade que foi falada por Jesus Cristo, e da mentira, da verdade que é falada por Jesus Cristo, e da mentira que é falada pelo diabo ao longo do tempo. Como é a sua vida? Como você tem pensado e trabalhado? Como você tem eliminado no seu dia a dia, por mais que te dê prazer, aquilo que rouba as suas forças, aquilo que rouba a sua saúde, aquilo que rouba o seu vigor espiritual? Como você tem trabalhado isso? Como você tem eliminado isso do seu dia a dia? Eu quero dizer que a palavra de hoje, a palavra dessa noite, é uma palavra dura, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu me importo com você, para fazer com que você se sinta desconfortável por alguns momentos, mas evite uma eternidade de tormentos, evite um futuro onde você vai passar por situações que eu não quero que você passe. Deus se importa com você, Deus te ama e quer o melhor para a sua vida, não apenas no dia de hoje, mas também no dia de amanhã, mas também ao longo da sua eternidade. Muitos têm falado de um evangelho falso, de um evangelho fácil, de um falso Cristo, quando nós temos ouvidos aqui, mas existe um evangelho também que precisa ser falado, um evangelho que precisa ser relatado para as pessoas, para que as pessoas possam se corrigir e entender aquilo que realmente Cristo quer para a sua vida. Existe um evangelho hoje sem pormenores, o evangelho hoje parece que é um pouquinho genérico, parece que não ensina totalmente todas as verdades, e é por isso que a palavra é dura, e ela é dura. Jesus disse palavras duras, João 6,60, os discípulos, os escribas vão dizer: duro é esse discurso duro de se ouvir, mas Jesus, em verdade, em amor, Ele trabalha todas essas questões que precisam ser trabalhadas. O evangelho genérico, sem os pormenores, é que nem você ensinando para uma criança. Pegue uma criança com 3, 4 anos e fale para eles assim: meu filho, um homem tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um corpo. Aí fala para ela assim: meu filho, uma mulher tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um corpo. Essa criança vai ver um homem ou uma mulher e não vai conseguir distinguir. Sabe por quê? Porque faltou alguns pormenores, faltou algumas coisas que precisavam ser ensinadas para que ela pudesse ter aquela direção. Um evangelho que é tolerante com as coisas erradas, que não é falado com verdade, que não é falado com amor, é algo genérico que não vai conseguir nos ensinar aquilo que é realmente reto e qual é a vontade realmente de Deus para as nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós falamos em amor, a Bíblia ela vai nos ensinar que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Mas eu quero te falar algo também nessa noite. Nós não devemos guardar os mandamentos para sermos salvos. Nós devemos guardar os mandamentos porque nós já somos salvos. E existe uma diferença muito forte nesta expressão. Vou repetir: não devemos guardar os mandamentos para ser salvos, e sim guardar porque já somos salvos. O primeiro é ambicioso, guarda porque quer algo em troca. O segundo, ele é de gratidão, faz porque já recebeu algo e relata todo esse amor, toda essa transformação de vida, toda essa mudança.
Muito bem, pastor. Exemplifica para a gente, então. Exemplifica alguém que não é intolerante, mas que não tolera. Que fala a verdade, mas fala a verdade em amor. O grande exemplo que deve ser traçado, sem dúvida nenhuma, é a pessoa de Jesus Cristo. É como Jesus Cristo trabalhou com as pessoas. Quando Gabriel era um pouquinho menor, ele estava assistindo os seus filmes de super-heróis e tal, e um dia nós fomos tomar aquele banho. Sabe aquele banho que o pai, você tem filho homem, você sabe o que é isso? Aquele banho que você tem que dar no seu filho porque ele não toma banho direito, tá bom? Então atira a primeira pedra quem tem filho homem que não toma banho direito. Não é privilégio meu, tá? A menina não, a menina é mais aciada, toma banho direitinho. Aí eu fui dar banho, fui fiscalizar o banho do Gabriel. E aí o Gabriel começou a conversar comigo. E aí ele falou assim, pai, qual é o seu super-herói? E aí eu falei assim, meu super-herói é Jesus. Mas quais os poderes que ele tem? Quais os poderes que ele tem? Eu falei, ele tem todos os poderes. Ele é o único super-herói, que é onisciente, onipresente e onipotente, meu filho. Esse é o meu super-herói. Esse é o teu super-herói. Muito bem. Então vamos traçar essa exemplificação para nós podermos concluir nessa noite. A exemplificação que vai falar como que Jesus trabalhou então, sem tolerar, em verdade e em amor. E aí eu vou traçar com dois discípulos. O primeiro discípulo é João. João, o autor lá do Apocalipse, dos Evangelhos, das cartas. João, discípulo do amor. João, aquele que lá na cruz do Calvário, Jesus olha e fala assim, cuida da minha mãe. Você não entrega a sua mãe para qualquer um. Você entrega a sua mãe para alguém realmente que você confia. Mas esse João, antes de ouvir uma verdade, em ouvir uma verdade com amor, e antes que Jesus fosse tolerante com todos os seus erros, ele era chamado de o filho do trovão. Não era o cara do amor, era o cara da palavra dura. Era o camarada que quando chega nos samaritanos, os samaritanos não recebem, e ele diz assim, Senhor, vamos orar, vai descer fogo do céu, vai consumir todos esses camaradas aí. Vai acabar com essa raça de samaritano. Intolerância, xenofobia, racismo para com aquele povo. Um homem que precisava ser mudado e transformado. O homem que quando viu pessoas falando de Jesus Cristo, falou assim, Jesus, eles não são de nós. Eles não fazem parte do seu círculo, Senhor Jesus. Nós temos que impedir eles de falar de Jesus Cristo. E Jesus fala assim, calma, João. Não é bem assim. Não funciona bem assim e as coisas não são dessa maneira. E ele vai transformando a vida desse filho do trovão, trabalhando as intolerâncias, mudando esse homem em verdade, mudando esse homem em amor, até que ele se torna o pastor em Éfeso, até que ele se torna o exilado em Pátimos. E no final dos seus dias, ele diz assim, filhinhos, talvez para os samaritanos, talvez para aqueles que um dia falaram de Jesus e ele queria impedir. Não tolerou os erros de João, mas trabalhou a verdade, trabalhou o amor, eliminou aquilo que tirava as forças do apóstolo e o transformou no discípulo do amor. Poderíamos traçar isso com todos os discípulos. Talvez uma dificuldade seria maior, seria Judas Iscariotes. Mas eu lembro de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem que vacilava muito. Pedro era um homem que chamava Simão. Simão quer dizer aquele que ouve. Era um homem que precisava ouvir muito. Ele era um zelote, ele era um extremista. Quem eram os zelotes? Era alguém que acreditavam que a força da espada libertaria Israel.
que não entendia que o reino de Deus não é nesse mundo, que queria tão somente tirar a força da opressão de Roma. Quem são os zelotes? Judas Iscariotes. Barrabás é um outro zelote. Pedro, um homem que quando Jesus fala com ele, Simão, é para que ele ouvisse. Quando Jesus chama ele de Pedro, é porque ele estava no caminho certo. Parece a minha esposa. Minha esposa, quando está tudo bem, é amor, Valdeci está mais ou menos. Quando ela me chama de pastor, aí não sei não, viu? Aí tem alguma coisa de errado. Se Simão significa ouvinte, ouve o que Deus está te falando. Ouve que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, com verdade, com amor, para que você não tolere as coisas que roubam a sua força, mas para que você tire essas coisas da sua vida. Pedro era aquele camarada que queria ser generoso, e aí ele chega para Jesus e diz assim: então eu preciso perdoar 7 vezes, Senhor. Jesus vem, fala uma verdade, com amor, sem intolerância, mas para que nós pudéssemos trabalhar. Fala: não, Pedro, 70 vezes 7, muito mais do que a sua generosidade propôs, Pedro. Faça algo mais. Faça algo mais, Pedro. Faça algo mais na sua vida, meu irmão. Faça algo mais na sua história de vida, meu querido. Porque você pode, porque você caminha com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Quem era Pedro? Era um cortador de orelhas. Iam prender Jesus Cristo e rapidamente ele se torna intolerante. Ele pega a sua espada e ele tenta decepar a cabeça de Malco. Está lá no Evangelho de Lucas. E ele só acerta a orelha. Vai lá Jesus, faz a primeira prática que o mundo conheceu. Restaura a orelha. E começa a falar: Pedro, ó, a espada é a espada da palavra. Pedro, a espada é a espada do poder. Esse mesmo homem, um dia, Atos 5,15, a sua sombra vai curar pessoas, porque ele viveu a verdade, porque ele eliminou a criptonita, porque ele ouviu e ele se firmou na rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo, o eterno Senhor das nossas vidas. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite, pela sua vida, para que você não tolere as coisas erradas, mas trabalhe com o pecador, trabalhe as coisas erradas, para que você tenha na sua boca as palavras da verdade, para que você tenha nos seus lábios a palavra de amor, porque essa sim transforma, essa sim restaura. Ouça, meu filho, mesmo que você não se chame Simão, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite, porque é assim que a carta de Apocalipse vai encerrar, para que você viva a verdade em amor, e elimine tudo aquilo que rouba suas forças físicas, emocionais ou espirituais, propriamente dito. Talvez você precise chegar perto de alguém na sua casa. Talvez você tenha um tapete na sua sala que permita que você possa se ajoelhar, se prostrar perante ao Senhor de modo muito mais confortável, talvez, do que na igreja. Se você quiser fazer, faça na liberdade que você tem. E ore comigo nessa noite. Ore comigo nessa noite, para que a transformação de Deus esteja sobre a sua vida. Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós queremos, ó Pai, nessa noite, realmente, ó Pai, dizer a Ti, ó Pai, que nós não queremos tolerar as coisas erradas na nossa vida. Então fala mesmo, ó Deus, fala em verdade, fala em amor, ó Pai, no meu coração, na minha mente, ó Pai, porque na minha mente e no meu coração só o Senhor, que é Deus, pode entrar. Elimina as coisas erradas,
Chega de palavras de Jezabel, ó Pai, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio das nossas vidas. Chega de prostituição, chega, Pai, de tantas idolatrias, chega, meu Deus, de uma graça permissiva que me leva a caminhos tortuosos, ó Deus. Chega, meu Pai, de um amor que permite todas as coisas, ó Pai, mas que vai nos levar para caminhos difíceis, ó Deus. Que nós aprendamos a falar não, ó Pai, com amor, ó Deus. Que nós possamos entender, ó Pai, que o Evangelho é um Evangelho de transformação, de vida, ó Pai. Chega, ó Deus, de ter minutos de prazer, ó Pai, nesse mundo que nós vivemos, ó Pai. Porque nós queremos, ó Pai, uma eternidade prazerosa com Jesus Cristo, ó Pai, na nova Canaã celestial, na nova Jerusalém, ó Pai, onde o choro será enxugado, ó Pai, onde nós não teremos mais as lágrimas, ó Pai. Chega, Pai, de dizer não para os nossos, dizer sim para os nossos filhos, ó Pai, para que eles se sintam felizes agora. Vamos aprender a dizer não em amor, ó Pai, para que amanhã eles possam desfrutar, ó Pai, dos seus dias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, chega de intolerância, Pai, que nós aprendemos a amar o nosso próximo, porque é mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não interessa quem seja o seu próximo, é um mandamento, é uma verdade dita por Deus e não pode ser mudada. Nós não queremos, Pai, não queremos evangelho genérico, ó Deus, evangelho genérico, ó Pai, que não nos leve, ó Deus, para entender a cruz, ó Pai. E nós lemos nessa noite que existem pessoas que são inimigos da cruz, que passagem difícil, que passagem cruel, ó Pai. Porque Deus, Ele nos chama de filho. E como podemos ser inimigos então do amor de Deus revelado na cruz? Afasta, Pai, afasta, meu Deus, afasta, Senhor Jesus, essas coisas do seio da sua igreja, da vida do seu filho que me assiste agora, que vai me assistir, ó Pai, depois. Deus, tem de misericórdia, age, Pai, de maneira sobrenatural no meio das famílias, ó Pai, que nós sejamos pais de famílias, homens bons, ó Deus, que conseguem conviver em verdade, em amor com os nossos filhos, com a nossa esposa, Pai, que nós possamos aprender a amar, ó Pai, o nosso próximo. Afasta de nós, ó Pai, tudo aquilo que não é cristianismo verdadeiro, ó Pai. Ensina-nos a ouvir a sua voz, para que possamos ser transformados pelo seu Evangelho, e para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que é de Deus, não é a minha, não é a nossa. Deus, em nome de Jesus, visita a sua igreja, visita, Pai, a igreja das pessoas que me ouvem nessa noite, visita a igreja Batista Memorial também, ó Pai, a minha vida, porque eu faço parte da igreja, e que a minha história não seja uma história como a igreja de Tiatira, que começa bem, vai indo muito bem, mas no final aparece uma reprovação. Que nós possamos ser aprovados do início ao fim, do começo ao fim, na nossa vida, Pai. E nos dá, ó Pai, sabedoria para falarmos da sua verdade em amor, ó Pai. Porque a sua verdade em amor não mata, não é legalismo, pelo contrário, traz vida, e traz vida em abundância, não só no dia de hoje, mas em toda a eternidade. Deus, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, e que você tenha dias de paz, dias amparados pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. A paz do Cristo. Glórias a Deus.
Deus tem falado, irmãos, tem falado de maneira poderosa. Quem poderia imaginar que 2020, ano da acessibilidade, seria um ano em que a igreja ia chegar em tantos lugares, né, de maneira online, através usando as mídias. E eu quero dizer para você que quando voltarmos aos cultos presenciais, não vamos deixar de investir para alcançar você que está em outra cidade, talvez até em outro país, assistindo os nossos cultos. Que palavra poderosa nessa noite. Como eu fui ministrado de maneira poderosa. Deus tem falado conosco. Eu quero já dizer para você, marca na sua agenda, próximo domingo, vai ser a última palavra da série, e vai ser como destruir a criptonita, como matar a criptonita. Então, já reserve essa data, e eu creio mesmo, amados, que nós devemos ser intolerantes com o pecado, tolerantes com o pecador, porque Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, e que possamos ser pessoas acessíveis, uma igreja acessível, que cada dia mais possamos ministrar da graça do Senhor. Eu quero convidar você aí na sua casa, nesse momento que vamos encerrar o culto, você pode ficar em pé para estender as suas mãos aos céus, ao alto. Nós vamos orar e vamos terminar louvando ao Senhor, vamos terminar adorando este culto, mas eu quero que você agora, em pé aí na sua casa, levante as suas mãos, agradecido ao Senhor, porque toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há nenhuma variação. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos vem do Senhor. Então, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Erga suas mãos aí na sua casa. Pai, nós tributamos a Ti todo o louvor. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade do pastor Valdeci. Obrigado por essa palavra, Senhor, palavra dita em verdade, mas em amor. Palavra que vem do trono, palavra que vem do Senhor. Que esta noite seja uma noite de salvação. Pai, tem algumas palavras que podem causar desconforto para algumas pessoas, podem mexer com algumas coisas, mas Pai, é preferível que essa palavra possa trazer um instante de desconforto, mas que as pessoas não possam perder o privilégio de ter uma eternidade de bênção na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, mas deixa eu fazer um convite para você. Eu acho que quarta-feira que vem é dia 19. Dia 19 o pastor Christian nem sabe ainda, ele vai ficar muito feliz, né? Mas nós vamos ter uma super live, viu? Nessa super live o pastor Christian vai ensinar uma coreografia inédita. E eu creio que vai ter algumas músicas que o pastor Christian gosta demais. Eu já pedi, vai ter até sanfona, irmãos. Eu acho que vai ter sanfona. Nós temos um convite para o Anderson. Então vai ser uma super live, né? Se vai ter sanfona, é o que o pastor Christian gosta. Então já prepara aí, beleza? Olha, quarta-feira uma super live, vai ser diferente. Vai ser algo muito especial. Por que vai ser diferente? Porque além de ter um momento muito especial de adoração, vai ter um comunicado muito importante sobre a nossa volta de culto presencial e também de quem pode voltar, quais são as idades, como que vai ser, como que vai funcionar, ok? Então não perca, divulgue, quarta-feira a nossa super live é às 19h30. Que o Senhor abençoe e te dê uma semana de vitória. Vamos terminar adorando e exaltando o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.